Só para terminarmos, ainda não é oficial, mas vamos assumir que o José Mourinho será anunciado brevemente como treinador do Real Madrid. Marco Silva será associado brevemente com treinador do Benfica. 2 perguntas muito rápidas para vocês. Primeiro, como é que viram todo este processo? E depois, Marco Silva é o homem para o Benfica? Quer dizer, o homem está agora. O que é que vai implicar ter Marco Silva no banco, Carlos? Eu acho que o Marco Silva é um extraordinário treinador, excelente para qualquer equipa portuguesa de topo, e só a circunstância, parece-me, dele ser português e de, por coincidência, estar em final de contrato, é que permite que um clube português possa chegar a um treinador da dimensão de Marco Silva. Portanto, desde logo, acho que é muito bom para a Liga Portuguesa. Da mesma forma que foi bom que chegasse Farioli com outras ideias, acho que é muito bom um homem que vem de não sei quantos anos de sucesso na Premier League, porque ter o Fulham sempre livre da luta pela despromoção é um grande sucesso na Premier League. Eu vejo isso um bocadinho menorizado e acho das maiores injustiças que se pode cometer. Marco Silva foi campeão no primeiro ano que chegou ao Fulham, porque estava no Championship e ganhou destacado. Depois foi reconvertido a equipa, lembro dos primeiros anos, dizia-se, Mitrovic é o jogador essencial, saiu. Depois Palhinha e saiu. E de repente o Fulham foi sempre competitivo e, portanto, o mérito maior é do treinador português. Tem um grande desafio, é evidente, tem um grande desafio. O Benfica é uma equipa que hoje não está estável, é um clube que não está estável e é uma equipa que não tem um plantel absolutamente equilibrado. Agora, da mesma maneira, o ano passado era um grande desafio para Farioli e o Porto. Se dissermos o nome de jogadores que foram campeões na última época do Futebol Clube do Porto e que à data de hoje, um ano atrás, no início de junho, não eram jogadores do Porto, não é? Bednarek, Alberto Costa, o 11 inicial sobre Alan Varela, Rosário, Fofana, podemos dizer quase toda a equipa, e portanto é possível construir em cima do que está, isto do plano desportivo. Portanto, Marco Silva tem um bom desafio, mas eu, ao contrário da gente diz, é o maior desafio da carreira, é mais um, diria que é mais um. Ganhar numa grande equipa portuguesa, apesar de tudo, é menos difícil do que ganhar noutros países, ou, por exemplo, fazer o que Marco Silva construiu na Premier League. E, portanto, acho que vai ser interessante para o futebol português. Um Sporting que vem de épocas consecutivas, de alguma estabilidade e sempre na luta por títulos. O Benfica a querer recuperar esse elan perdido nas últimas épocas e o Futebol Clube do Porto a recomeçar com um título já sentado no trono. Vai ser prometedor. Parece-me que o Benfica muito dificilmente arranjava um treinador melhor que Marco Silva nesta altura. Luís, é esta a perspectiva também? Sim, até indo mais de encontro à questão de como é que se viu tudo isto, a tendência natural será dizer que o Benfica, e como nós dissemos, o Benfica não se podia meter refém desta situação, mas a certa altura o Benfica resolveu o assunto, lá para fevereiro, março, resolveu o assunto com o Mourinho, ou então colocava-se a jeito para, na altura nós perdíamos um cenário que em termos de timing ia ser muito difícil para o Benfica gerir em relação à seleção, acabou por ser em relação ao Real Madrid. Foi aqui uma ótima surpresa para José Mourinho. Eu honestamente, se calhar para o Benfica. Se calhar para o Benfica, com as coisas a acontecerem, porque houve aqui algum risco de as coisas não acontecerem da maneira como que era suposto. Florentino acabou por ganhar, mas foi aqui de certa maneira ameaçado. Sim, aquela promessa do Haaland e do Klopp desmentidas minutos a seguir foram boas. Não, mas eu acho que se calhar a coisa parecia mais fácil do que foi, porque eu acho que Florentino, quando acerta as coisas com o Mourinho, achava que ia sozinho. E depois acabou por não ir. Portanto, foi um cenário um bocadinho mais difícil do que o próprio Mourinho imaginaria. Ainda assim, e tendo em conta, eu também percebo, acho que o Rui Costa está de todo num bom momento com os adeptos, não está a ser muito criticado, e é a primeira coisa, e acho que é natural também que os adeptos critiquem e questionem porque é que Rui Costa não veio logo falar. E eu acho que Rui Costa neste caso até esteve bem. Não esteve bem? Não devia ter dito que ia falar. Não devia ter dito que era na semana a seguir. Mas Rui Costa, tudo o que fosse falar ia funcionar contra ele naquela altura, porque era uma altura de instabilidade, era uma altura que ele não ia ter respostas definitivas, por mais que as tivesse internamente não as podia dar, e portanto Rui Costa acho que fez bem a remeter-se ao silêncio, com o pecado de ter dito que ia falar naquela semana e não falou. Mas acaba por ser uma boa saída para todas as partes, a meu ver, porque também me parece que Mourinho não ia ter grande margem de continuidade no Benfica com o Rui Costa, com a estrutura, as coisas não estavam a funcionar. Agora, o desafio Marco Silva está conseguido por parte do Rui Costa. O desafio seguinte vai ser, a meu ver, Rui Costa ouvir Marco Silva e ir de encontro às ideias de Marco Silva, e não funcionar tanto com um impulso enfim, eu não estive, não assisti, não posso falar da boca para fora, mas a sensação que deu sempre foi com Bruno Lage
o Rui Costa atuou de uma forma superior em termos de contratações e entregou ao treinador jogadores que ele entenderia de qualidade. Aqui eu acho que tem que ir, até porque é um Benfica sem Champions, sem dinheiro de Champions, o Benfica vai ter que ser mais cerebral nas contratações e acima de tudo tem que ouvir o treinador, perceber o que é que o treinador quer, para depois não haver choque de ideias. E já nem vou apontar para os dois problemas que aconteceram nas últimas 2 épocas, de treinadores saírem ao fim da 4ª jornada, que depois inviabilizou ideias construídas durante o mercado, como foi na última época o meio-campo do Benfica. Deixa-me só esta pergunta. Vamos por aqui o cenário que Florentino Pérez tinha perdido as eleições. O que é que o Rui Costa tinha despedido José Mourinho? Eu acho que o Rui Costa tinha apresentado a demissão. Estou a brincar, obviamente. Era uma eleição que jogava em 2 equipas. Era um bicho de 7 cabeças. Mas eu acho que ia ter que acabar por não ter Mourinho. Porque não ia falhar perante Marco Silva. Eu acho que esse foi também confesso. Sim, não era um cenário para não, mas nem podia ter acontecido. Mas se acontecesse, há 2 fatalidades: Mourinho ia sair e Marco Silva ia entrar. Chegados aqui, não havia condições para José Mourinho continuar a ser treinador do Benfica, portanto as partes iam ter que se entender. Eram só 30 milhões de diferença. Mas isto não se podia ter até dito. havia o elemento de Jorge Mendes que faz parte das 2 partes. Exato. E, portanto, tinha mas que isto ter não aqui se podia ter papel. resolvido mais cedo, ou seja... Eu acho que a questão das eleições no Real baralhou os calendários também. Sim, mas o Benfica não pode... Que o Luís dizia, que a determinado momento estás convencido que uma coisa se vai resolver rapidamente e a coisa não se resolve porque de repente se protela aquilo que já era algo quase dado como adquirido. Eu já o escrevi aqui, já o disse, quer dizer, parece-me que a determinado momento é claro que Rui Costa já não estava confortável com Mourinho e Mourinho com Rui Costa, isto antes ainda da questão Real Madrid, e portanto o caminho já ia ser de uma não vou chamar paz podre, se calhar força mas de uma convivência difícil, e Rui Costa neste momento quererá sobretudo pensar em que na única vez em que começou uma época sem ter que despedir o treinador logo a seguir foi campeão, que foi com Schmidt, porque as outras não voltou a conseguir isto, e esta é a 2ª vez que ele vai conseguir isto, e portanto o que se recomenda muito na linha do que o Luís dizia é que obviamente haja uma sintonia entre a política desportiva do clube e as ideias do treinador, porque eu dei há pouco o exemplo do Porto, foi isso que fez com que o Porto, numa lógica de coerência tivesse sucesso, foi isso, se quiseres ir um pouco atrás, do Sporting de Amorim, Viana e Varandas, que fez com que o Sporting atingisse o nível de equipa ganhadora que já não tinha também por regra há muitos anos, e no futebol às vezes as coisas são mais simples do que parecem, é encontrar um treinador competente, perceber o que é que ele quer e tentar dotá-lo das unidades que o vão fazer estar mais perto do sucesso, pelo menos depois. Faço sempre esta alerta: em Portugal só um campeão por ano, há sempre 3 equipas que querem, mas só ganham um. O Benfica começa a época já daqui a 2 semanas, portanto curiosidade para ver até o ataque ao mercado, não é, com isto. Bem,